E aí que você tá falando do Coutinho, cara, realmente, cara, esse jogo aí se escondeu o jogo inteiro, cara. Ah, mas Foi eu, isso, desculpa, só aí escondeu. eu acho que a gente também tem que falar, porque qual foi a grande partida do Coutinho desde que ele voltou? Que a gente teve fala... uma outra Copa do Brasil, Qual vai. foi a última grande partida do Coutinho? É? Ponto. Eu acho que é isso. Lembra aí, vai ser ele no Liverpool? Não, acho que no Vasco ele faz bons jogos, mas tem aquele que faz 3 gols na Copa Sul-Americana também. A parada do Coutinho ele é muito inconsistente, pô. É, Ele não mantém um nível alto pela qualidade que a gente sabe dele. Mas e é pelo também, tanto que Matheus, pagam No pra 6x0 ele. contra o Santos, eu- fala ó, aqui, 6x0 contra o Santos. eu É concordo. verdade. Esse é o último bom jogo do Coutinho. Eu concordo com vocês, inclusive eu até levantei o questionamento, o que é o Coutinho no Vasco? Mas Não é, cabe no foda a Galo. gente, mas é foda a gente não dizer que assim, o Coutinho é inconsistente, não aparece, mas é foda você olhar pro lado e ver o time do Vasco. Não, né, tá. cara? Assim, o Coutinho, beleza, realmente, muito abaixo do que a gente esperava dele, pelo ídolo que ele é pro Vasco, pelo que significa, salário que não deve ser baixo também. Mas, porra, você precisa de um time pra jogar também por esse cara. Pelo menos um meio de campo. Não dá pra ter um time, o Vasco hoje, nem o Corinthians também. Os times estão quebrados, não dá pra ter um time forte pra acompanhar algum Coutinho. Concordo. Mas, porra, é foda, cara. Que o Coutinho tinha que ter um time pra jogar por ele. Pra ele jogar tranquilo pra frente, pensando só em criar. Não dá. O Coutinho tem que fazer tudo hoje no Vasco, cara. O Coutinho hoje ele tem que fazer a criação, voltar pra marcar. Não tem como. Não é do Coutinho. E Ele não não tem vai mais conseguir atacantes desenvolver. agora, perdeu o Vegete e o Ryan, pô. Aí você vai pra um clássico, todo mundo a sangue quente. Você põe um Coutinho ali no meio, com o Flamengo 30 vezes mas- superior. mas tem que É aparecer. difícil, cara. Não, Eu também concordo acho. que ele Eu também acho, Por mas exemplo, Matheus, ó, Mas uma não coisa tem é nem, ter... porra, não tem nenhuma cobrança de falta, não Mas, tem nem Diogo, eu nada. vou pô. trazer Mas o informação. Vasco não tem falta, Não, ninguém cria, não, Caio. não, mas Pra eu ter trazer cobrança de informação. falta precisa Ô, criar. Diogo, Mas tô falando não só nesse jogo, tô falando Você como um falou todo. de time pô. igual o Vasco e o Corinthians. O Corinthians, eu concordo, é parecido nesse sentido. O Memphis, ele não tira um ou outro jogador da cartola? O Coutinho não tira. O Coutinho não tira. Ele Então, não tira mas- essa jogada da então, cartola, Mas cara. aí é porque o Corinthians ainda, por incrível que pareça, o Corinthians ainda consegue ter uma peça ou outra bem melhor Não, do Pô, que o mas time ele do tinha o Corinthians é Ryan, melhor, pô. Ele tinha o entendeu? Ryan do lado Não, dele, mas gente. peraí, Matheus. Pô, gente, ele tá um ano jogando difícil, com o Ryan, É gente. difícil, cara, é difícil. Eu concordo com Pô, você, não, mas eu tô não falando acho. que... Pô, Tá no passando final muito das... pano. É, pô. Não tô passando pano, gente. É só a gente ver o futebol no que é. Eu concordo com vocês. Pra mim, o Coutinho tinha que apresentar muito mais. Mas eu olho pro lado, eu tenho Pumita, eu tenho Pumitinho, pô. Nuno, eu tenho... Porra, aí fica foda. Não, O Barros- Memphis, por pior que o Corinthians seja, até o Vascaíno vai concordar. O Memphis olha pra trás, tem o Yuri que num dia bom vai jogar bola, tem um Garro que num dia bom vai arrebentar, tem um Carrídio que é bom tecnicamente. Gente, o Coutinho olha pro lado, o que tem ali? Mas eu discordo, João. Tem nada. Eu É acho que difícil, o pô. Ryan ficou um ano aí com o Ryan e o Ryan arrancando O Neymar sozinho, no pô. Santos vocês estavam batendo também. Tava Por quê? batendo. Porque o Neymar olha pro lado, tem João Schmidt, tem Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, o único que consegue alguma coisa é o Rolê. Mas eu não tô pedindo pra ele ganhar o jogo, eu tô pedindo pra ele achar uma bola. E o cara pode errar. Não, O Coutinho essa não tá achando parte essa mínima, bola, pô. a parte mínima, eu concordo, mas é que assim, não dá pra fazer tanta coisa a mais do que a galera tá esperando não, cara. O Vasco é realmente muito ruim. Eu concordo, mas eu acho que, sei lá. E é muito triste, porque esse que é negócio, né, cara? Tipo, a parada do clássico, porque a gente sempre fala isso, porque o clássico tudo pode acontecer e tal, cara, entre Flamengo e Vasco não tá acontecendo. Não só entre Flamengo e Vasco. O Vasco, nos 3 clássicos, ele tá perdendo todos. Não, Se você- acho que ele não perde pro Fluminense. Mas É, também não Fluminense- ganha. Não ganha ele, pô. O Fluminense Eu é uma tava parada que vendo- não ganha do Vasco, não é isso? O torcedor vascaíno tá falando, acho que os últimos 20 clássicos ganhou, sei lá, 5. Contra todo mundo. né? Contra todo mundo. É, É, o mas último eu sei que o grande Fluminense ele clássico- não perde também. É uma parada É, que os pode caras ser não tavam- perder, mas Até é no tudo mata-mata empate, Os caras pô. tava nessa, pô. O Mas Fluminense deixa é eu um pegar aqui. O último grande clássico do Vasco não foi o 4x3 contra o Flamengo? O 4x4. 4x4? 19. Com o Luxemburgo? Fechou. Empate. Ah, tudo bem. Empate. Mas O não ano eu vou empate. ficar devendo, mas acho que foi o Ah, último Foi, clássico pô. do Vasco. Né? Porque os outros, as 2 vitórias que o Dava tá falando aí nesses últimos 35 jogos, é tudo em Taça Guanabara. pô. Ah, Aí com é o doideira. Flamengo, você fala? Não tem nem mata-mata de É, carioca. o Flamengo Não, acho que é o último grande clássico que o Vasco fez. Ah, não, tem o contra o Fluminense, né? Que ele elimina o Fluminense. Na semifinal da Copa do Brasil. Agora. Teve. Isso ele elimina. É isso verdade, aí, é O verdade. Fluminense era favorito. É verdade. Ele elimina. É, E eliminou o Botafogo antes. Antes também, é. exato. Na mesma campanha. Bom, então, e assim, e aí uma coisa que eu acho que é preocupante pro Vasco é o seguinte, o Diniz é aquela coisa, cara, ele quer jogar daquele jeito lá, mesmo não tendo peça nenhuma pra isso. O que o Flamengo fez? Uma coisa também que se perguntou de destaque, eu daria destaque também pro coletivo do Flamengo, né, o time muito entrosado, sabe? Mesmo parando e tal, sei o quê, impressionante como que os jogadores, o entendimento dos jogadores em campo foi muito bom. O Diniz foi pra entrevista coletiva falar que achou que o Vasco não jogou tão mal, não, que o Flamengo não foi Não, tão... ele sempre que o faz Flamengo isso. não foi tão melhor que o Tá Vasco. correto, pô. Pelo amor de 1x0. Deus. 1x0. É só isso que ele avaliou. E O que é uma hipocrisia danada. Mas eu... Porque o Diniz, segundo a mídia ele mesmo, é o número das estatísticas. Pois é. Então, E pô. segundo ele as empatou o estatísticas do primeiro jogo, tempo, o Diniz Não. tomou 10x0, pô. Não, pô. É só. Entendeu? Tortura os números, eles vão dizer o que você quiser. Porra, Vamos dar uma olhada. Ele empatou o primeiro tempo.
O Diniz, no final da Copa do Brasil, ele disse que o Vasco foi bem. Exato. Entendeu? E, Foi bem, o, não e assim, é muito. O time do Vasco do Diniz, cara, se você pressionar a linha abaixo dele, fudeu. Fudeu. A quantidade de bola que o Vasco perdia pro Flamengo, a recuperação, era muito fácil. Foi muito fácil o Flamengo ficar tendo esse volume todo de jogo, cara. E aí teve uma grande noite do seu goleiro, porque ele não tomou uma goleada, pô. A diferença não é essa. A diferença hoje não é essa. Sim. Então eu não tenho o que o Diniz faça, gente. Pô, o time dele é muito... Aí ninguém vai falar que ele tá passando pano pro Diniz? Se Se isso você aqui fala- não é passar pano, eu não sei Ué, mais se o que você é. fala pra mim que Ah, o não é Coutinho não tem técnico de ninguém pra seleção? jogar pra ele, o Diniz não, tem ninguém pra ele incomodar. Não é técnico de seleção? Não, a gente tá falando o mesmo argumento, Hã? João. Técnico Você de tá seleção, falando, eu tô irmão. usando o seu argumento contra Técnico você. de seleção, Tudo bem, irmão. Coutinho, jogador de seleção. Entendeu? Quem pode fazer e movimentar as peças não é o Coutinho. O Coutinho não pode Claro olhar que é o pro campo Coutinho. e falar sobe, desce, Claro que ele pressão pode. alta, pressão Claro que baixa, ele pode. pressão arterial. Ele é o pica. Não pode. Ele é o Não pica, pode. claro que ele é. Não, senhor. Eu acho que aí o O argumento senhor é o mesmo. defendeu o Diniz na seleção. Agora segura a pica. Eu estou, meu argumento é o mesmo do seu. Se a gente tá cobrando do Coutinho isso, e você falou que não Eu não tem tô ninguém... cobrando nada, eu tô falando que o Coutinho não consegue Exato, fazer. o Diniz Agora o também não Diniz consegue, consegue. não. Mas aí, não, cara, mas ô Matheus, Quem o escala o Diniz- time, cara? Mas o Mas Diniz olha os pode... jogadores, João. E daí? Aí o argumento não vale. Cara, mas o Diniz pode jogar em bola longa, em se fechar, em tentar uma bola parada, alguma coisa assim, porque você joga contra o Flamengo hoje, aí você tem que fazer com um time fraco. Ah, mas- Ele não faz isso, Não, pô. mas tudo bem, Aí ele Gava. toma uma sacolada, pô. Mas não tomou. Porque deu sorte, pô. Não é, pô, mas aí eu discordo, pô. A diferença dos dois, e eu não acho que o trabalho do Diniz é bom, mas a diferença do Flamengo e do Vasco é isso aí hoje, gente. É o Flamengo atacar, o Vasco defender. É, o que eu acho que o Matheus tá dizendo é a obrigação do Flamengo ganhar. Claro. Não tem mas que ter é, mais nenhum sem alarde. dúvida. não Ele tem chega que ter- na Por mais que o coletiva, Vascaíno não goste, é obrigação do Flamengo ganhar. Aí ele chega na coletiva, você quer que ele fale o quê? Não, vocês foram uma merda, jogador. Não, ou ele incentiva o jogador dele, ou ele vai ser demitido, pô. É melhor ele falar, não, foi um bom jogo, foi 1-0. É isso, gente. É sem crise, porque se ele virar e falar, realmente a gente não jogou bem, cara, desse jogo específico ele não pode falar isso, 1-0 tá ótimo. E no fim de semana teremos Fla-Flu, e esse jogo vai ser muito mais complicado, porque o Fluminense tem um time bem melhor. Então vai ser um jogo legal. Acho que esse Fla-Flu tem tudo pra ser. É, fim de muito semana bom. de clássicos, né? Eu acho que vai ter clássicos Vai em ter um todos monte de os. clássicos, exatamente. Você falou que ia ver campeonatos. estatística aí e não falou nada. Não, é porque E tá difícil. torturar. Não, dá pra torturar. Cobrado aí. conseguiu dourar. Agora vai buscar lá. Até dá. Eu tava olhando aqui, é que tá Vai, difícil. vai, Mas dá vai. tranquilamente pra ele falar que o Flamengo fez mais faltas no Vasco do que o Vasco fez no Flamengo. Sofreu mais faltas porque Picotou tava o jogo. picotando o jogo pro Vasco. Grandes chances Mas tá e suando, grandes vai, chances tá difícil. perdidas. Tá difícil. A mesma quantidade aqui, pô. E o Flamengo também teve mais cartões. Aí, entendeu? Tomou o mais Flamengo cartões, bate, né? é. O Flamengo não deixou o Vasco jogar, entendeu? Você sabe o que ia picotando acontecer o se jogo. fosse o Abel o treinador, né? O quê? Esse juiz tá de sacanagem. É brincadeira essa expulsão. Não, mas o Diniz falou Não, eu isso. sei, mas o Abel ia falar só disso. Ah, não, claro.